Olá, amigos, amigas, eu sou o Dr. Walter. Bem-vindo a esse tema que nós vamos abordar. É sobre saúde plena para toda a família. Esse é o título desse programa, porque isso vai envolver toda a sua família. Porque muitas famílias são doentes, toda ela inteira. Eu vou citar um exemplo de uma delas, o que eles tinham e como eles conseguiram reverter o quadro de toda a família. Porque cada membro estava doente. E por isso eu quero apresentar com a primeira foto, que é essa família, que você pode analisar bem como eles eram antes e depois vocês vão ver como ficaram depois. Então tem o Igor, que sempre estava doente desde sua infância, e aos 17 anos já tinha sobrevivido 9 cirurgias, teve hipertireoidismo progressivo e artrite reumatoide, já aos 48 anos, e a frequência cardíaca do Igor, que é o pai da família, era de 140 batimentos por minuto ou mais na maioria das vezes. E os olhos dele sofriam em dias ensolarados e suas mãos tremiam. Sentia-se constantemente cansado e sofria quase o tempo todo. Isso era o quadro clínico desse membro da família e todo mundo dependia dele. Ele era um empresário próspero, porém sempre estava doente. Então, realmente, não é um quadro muito feliz da saúde que ele tinha. Agora, o médico até chegou a dizer, aquele médico do tireoide, lhe disse que ele morreria em menos de 2 meses se não concordasse em ter a sua glândula tireoide removida. E outro médico dele, que era especialista em artrite, coisas reumatológicas, lhe disse que ele preparasse, que ele tem que se preparar para passar o resto de sua vida em uma cadeira de rodas. Agora, a mãe da família, a Victoria, diagnosticada com a mesma doença, que levou seu pai como arritmia. E por causa disso, por problema de coração, as pernas estavam sempre inchadas com edema, porque a circulação não foi muito boa por causa da arritmia. E pesava 150 quilos e ainda continuava ganhando mais peso. E o braço esquerdo dela frequentemente tornava-se dormente durante a noite. E também sentia-se sempre cansada e deprimida. Agora a vez da filha, Vália, nasceu praticamente já com asma e alergias. E sempre tinha tosses fortes, tem crises asmáticas durante a noite. E portanto, ela sofria também muito com a escola. Eu não conseguia acompanhar bem, porque não conseguia descansar durante a noite por causa das crises, e as notas não foram muito boas. E agora, o filho Sérgio, ele foi diagnosticado com diabetes juvenil tipo 1. Então, imagina toda a família com algum problema como esses que eles têm. Imagina, eu nem imagino, eu tenho certeza, todas as mães têm um sonho de uma família feliz, com saúde, que todos sejam prósperos, enfim, tudo do melhor, todas as mães sonham para sua família. E essa mãe não é diferente, a dona Victoria. Ela foi procurar uma solução para todos, para que todos possam ter uma saúde plena também. E assim ela foi procurar informações de todos os modos. Até ela foi perguntar a algumas pessoas na rua, quando ela percebia que eles pareciam muito saudáveis, ele foi perguntar diretamente o que eles faziam para ser tão saudável como eles pareciam. Muita gente achou estranho com essa pergunta e nem deu resposta. Mas ela
foi aprimorando seu conhecimento e suas táticas de conseguir as informações, até que chegou numa fila de um banco, onde ela observou numa senhora que é evidente, estava com muita saúde, estava com cor muito rosada, enfim, algo lhe impressionou. E foi perguntar para essa senhora na frente dela, na fila, e perguntou assim: senhora, você está muito bonita, muito corada, e parece que está com muita saúde. Daí a outra senhora agradeceu muito por esse elogio, obviamente, não é? Então, disse: não, mas nem sempre foi assim. Como assim? Diz a dona Vitória. Pois é, eu tive câncer de mama. Ah, é? Não, quer dizer, você não tem mais? Não, não tenho, graças a Deus. Ah, eu quero saber como que você fez para melhorar dessa forma. Como que você fez? Qual o método de tratamento você utilizou? Eu quero te convidar para ir para uma cafeteria, tomar um café e o bolo junto contigo, eu pago. Não, obrigado, diz outra senhora, eu não tomo café e eu te convido à minha casa. Então, a dona Vitória topou com esse convite e foi, e saiu de lá depois de longas horas de conversa e testemunho da outra pessoa, a convenceu de fazer algo para experimentar com toda a família. O que ela fez, primeiro passo, quando chegou em casa, é pegar um saco lixo grande e foi na geladeira e colocou tudo que tinha da geladeira. E daí colocou lá para fora e foi para o mercado de verduras e de frutas e comprou toda a variedade possível e encheu a geladeira dessa maneira. E como é comum nos Estados Unidos, como eles são descendentes russos, vivendo nos Estados Unidos. E os filhos vão para a escola, é sempre assim, começa às 7h30 da manhã e vai até às 3 horas da tarde e voltam para casa, obviamente, bem famintos, não é verdade? Eles só têm um lanche que eles levaram junto, mas isso não sustenta, tem que chegar em casa. E daí, a primeira coisa, eles não cumprimentam a mãe, nem dão um beijo, eles vão direto para a geladeira para poder comer. E daí eles foram abrir e eles perguntaram: cadê a comida, mãe? E daí a dona de casa disse: isso vai ser a nossa comida. Como assim? Mas é tudo que eu não como, eu não costumo comer. Então, essa dona de casa reuniu os 2 filhos e o seu marido na sala para apresentar um novo plano a partir de agora. Quando o marido soube dessa estratégia dela, ele simplesmente disse: olha, se você entrar nessa dieta crua, eu vou me divorciar de você. E aí a Vitória ficou muito triste, não pôde colocar em prática, tanto queria, porque estava convencida que isso vai fazer reviravolta na saúde de toda a família. Bom, não pouco tempo depois, como você já leu um dos slides anteriores, que o médico do Igor, o pai da família, disse que se não removesse tireoide, morreria em 2 meses, porque ele tinha hipertireoidismo, lembra disso? Então, e também um outro médico disse se ele está condenado por causa da artrite reumatoide que ele sofria, tipo progressiva, que não para, e passar o resto da sua vida na cadeira de rodas. Isso foi fez com que ele decidisse em aceitar a proposta da sua esposa entrar nessa dieta crua. Então, eles começaram, de unânimos, de fazer exatamente o que a
a esposa dele teve essa ideia. Então, não cozinhar nada, não fritar nada, não assar nada, e nem usar micro-ondas. Inclusive, micro-ondas, ela recém comprou do modelo com todos os opcionais recentemente. Ela optou de colocar lá fora para alguém levar. Porque, você sabe, micro-ondas, ele causa milhões de vibrações na estrutura molecular da proteína, dos carboidratos, das gorduras, de tal forma que o corpo não reconhece mais como alimento. E por isso é muito maléfico para a sua saúde. Ele não sabe lidar com isso. Se você quer salvar a tua vida, é melhor colocar para fora o micro-ondas. Então, vejam, eles então entraram nessa aventura só de cru. E veja que resultados que deu para toda a família. Foram capazes de curar todas as suas doenças incuráveis que lhes apresentavam potencial risco de vida. O estado de saúde deles melhorou tão rápido que em 3 meses e meio, todos os 4 foram capazes de correr a corrida de 10 quilômetros com outros 40 mil outros corredores. Já pensou? Uma reviravolta tremenda. Antes não foram capazes. Então, imagina a filha. Ela tinha asma. Ele jamais seria capaz de correr dessa forma. Já ficava ofegante e não ia perder a respiração se fizesse algum esforço. Dessa forma, a dieta crua reverteu o quadro dela em pouco tempo. Agora não tem mais crises asmáticas durante a noite e nem de dia. Agora, no caso do Sergei, o filho dessa família, ele tinha diabetes tipo 1. E veja como ficou a situação dele. O açúcar no sangue de Sergei estabilizou devido à sua nova dieta, a dieta crua, 100% crua, e corrida regular. Desde o início do tratamento, ele nunca mais experimentou qualquer forma de sintomas de diabetes. Que maravilha, né? Eu gostaria de abrir um parênteses para poder entender o que aconteceu com o Sergei. Você sabe, quando o óvulo é fecundado, ele começa a multiplicar para formar novos seres, na verdade. Então, quando é fecundado, aí começa a multiplicar de 1 para 2, 2 para 4, 4 para 8, de 8 para 16, 16 para 32 e assim vai. Né? Vai se multiplicando, duplicando. Então, quando chega numa fase embrionária, vai surgir células especializadas, quer dizer, são chamadas as células-tronco, ou as células-mãe. E cada célula-mãe é responsável de reproduzir certas células dentro do nosso organismo. Por exemplo, tem uma célula-mãe, ou algumas, vão reproduzir células ósseas, formando todo o esqueleto do novo ser. Ou outra célula responsável para reproduzir células nervosas, formando todo o sistema nervoso. E assim, cada célula tem sua especialidade de reproduzir certos tecidos do nosso organismo. Tem parte pulmonar, parte digestiva, parte... Enfim, cada célula tem sua capacidade de reproduzir as células especializadas para cada fim. Nesse caso, nessa dieta crua, que é riquíssima em enzimas, eu vou explicar mais em detalhes qual a importância dessas enzimas. Deve ter ativado a célula-mãe responsável de reproduzir células beta. E as células beta é responsável de reproduzir insulina. E com isso restaurou todo o pâncreas. E aí não precisou mais receber injeção de insulina. Incrível, não? Então, realmente, essa dieta fez com que ele pudesse ficar livre de diabetes tipo 1. Isso não é um caso único. Já tenho acompanhado alguns que fizeram isso e tiveram melhoras tremendas. Outros foram
revertidas o diabetes completamente. Existem várias fontes de pesquisa que comprovam isso. Assim ficaram muito surpresos, não só pela saúde que foi restaurada tão rapidamente ao normal, mas pela forma como sentiam-se muito melhores do que antes. Melhores do que antes. Se você quer experimentar isso, você vai ter a mente mais clara, a mente vai ficar ágil, a memória melhora, o mau cheiro do corpo é bem reduzido. Quando você vai no banheiro também, o cheiro é bem mais reduzido, incrível. Você tem energia de sobra. Certamente, quando você quer começar essa dieta, nos primeiros 3, 5 dias você vai sentir fraqueza, claro, até que o corpo se adaptar e se habituar, porque não estava acostumado de receber esse tipo de alimento. E aí, depois desses dias, você vai ter energia de sobra, você vai querer correr, pular para todo lado, você tem vontade de ir na academia. Realmente, você vai sentir uma grande diferença em muitas áreas do seu corpo. Experimenta fazer essa dieta por 40 dias e você mesmo você vai experimentar esses benefícios. Agora você vai ver nessas fotos que estão agora na tela como eles estão agora, depois de algum tempo dessa dieta. Vocês estão percebendo a cor do cabelo dessa senhora que está com o liquidificador do lado? É a Dona Vitória, ela mesma. A cor do cabelo voltou ao normal. Você pode ver como eram antes. Por exemplo, a Dona Vitória lá no fundo dessa foto, atrás do marido dela. Está com um cabelo mais grisalho, não percebem? Então, e assim como está agora. Não é tingido esse cabelo, é cor natural dela. Agora eu quero que você diga a idade da Dona Vitória. Tem gente que diz que é 45 anos, 40, 48 anos. Incrível. Ela tem 62 anos nessa foto. Essa foto é ela com 62 anos. Então, essa foto mostra como essa dieta rejuvenesce até 10 anos para muitas pessoas. Realmente regenera todo o colágeno da pele, dá uma tez mais jovem. Realmente só tem vantagem a fazer essa dieta. E esses dois filhos, vocês podem ver também, o filho aparenta bem menos do que 40 anos que tem nessa foto. E a Vália, com 39 anos. O Sérgio, ele é um atleta de alta performance, mesmo com essa dieta. Eles já estão mais que 25 anos nessa dieta crua. Nunca mais comeram algo cozido, assado, frito, muito menos com micro-ondas. Então, tudo como vem na natureza, seu estado natural, eles comem dessa forma. Eles só têm coisas boas para lhe contar. Né? Analisem de novo essa foto como tem sido antes. Não é à toa, porque isso funciona bem. Na verdade, foi Deus que idealizou essa dieta. E o que está escrito nesse texto? Eu vou mostrar um texto da Bíblia, porque isso deixa mais claro como foi o plano de Deus para a nossa alimentação humana. E diz assim, e acrescentou Deus: eis que vos dou todas as plantas que nascem por toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos como sementes, esse será o vosso alimento. Já tem muitos frutos que não têm mais sementes, é tudo manipulado.
Não é isso que Deus tem criado, né? Então, essa é a alimentação que Ele deu para o ser humano. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você refletir, e você pode responder ali na sua sala onde você está assistindo. Deus colocou o primeiro casal e colocou no jardim do Éden. Deu de presente esse jardim, é uma linda chácara, ou um sítio, ou uma fazenda, não sei qual o tamanho foi, mas já estava tudo produzindo, tudo maduro. A produção das frutas, dos cereais, dos grãos, das nozes e castanhas, tudo já estava produzindo. E ele disse, esse é o teu fast food, é só acordar e comer. Ao dar esse jardim do Éden para eles, só que ele deu de bônus o fogão e o forno para eles, o que vocês acham? Pois é, a maioria, aliás, nunca ouvi falar que sim. Todos diziam que não. Portanto, se é assim, então o primeiro casal criado por Deus foi a dieta que ele recomendou. Foi isso que idealizou que seria o melhor para o ser humano se alimentar. A dieta como vem da natureza. Tudo no seu estado natural e cru, sem cozinhar, sem aquecer. E você vai ver daqui em diante as consequências que dá quando você aquece um alimento. Aqui eu gostaria de citar muitas referências bibliográficas, muitos livros que comprovam a veracidade desse assunto. Em seu estado natural, poderia indicar em grande proporção um alimento melhor adaptado às necessidades do organismo. Está escrito no livro Conceitos sobre Regime Alimentar, página 239. Eu gostaria de usar essa palavra proporção aqui. Hoje em dia, na alimentação moderna, a proporção desse tipo de alimentação original dada por Deus é quase inexistente. Muito pouco. Digamos, Adão e Eva. Mesmo que você não acredite em Adão e Eva, você acha que é uma lenda. Mas os evolucionistas também defendem que os nossos ancestrais, antes eles descobriam fogo, comiam também os alimentos em seu estado natural. Obviamente. Então, eles eram longevos, nunca ficaram doentes e tinham energia tremenda. Não se cansavam. Continuando essa história, então, quando os nossos ancestrais comiam 100% cru, tinham sérias chances de ficar doentes. Agora, hoje, inverteu muito do plano original de Deus. Hoje em dia, talvez 5%, 10% da sua alimentação seja cru. E daí, se for 10%, você tem 90% de chance de ficar doente. Se você acha que é melhor comer 50% de cru, parabéns. Então você ainda tem chance de ficar doente por 50%. Se você quer aumentar mais, você vai diminuir a chance de ficar doente. Assim, você decide por quanto você quer estabelecer a sua dieta original. Então, cada um de nós temos que decidir o quão seguro quer ter a tua saúde. Né? Aí tem uma outra citação, é do inglês, mas foi traduzido, que diz assim: ensina as pessoas a preservar a saúde e aumentar a resistência ao evitar a grande quantidade de cozidos, os quais, os cozidos, têm enchido o mundo com inválidos crônicos. Por preceito e exemplo, deixa claro que o alimento que Deus deu a Adão, em seu estado sem pecado, é o melhor para o uso do homem, como ele pretende recuperar esse estado sem pecado.
é muito claro o quanto nós temos que analisar nesse ponto qual tipo de alimentação nós temos que ter. Deus sempre pensou no melhor do ser humano. Então, isso é o que ele pensou. Isso é o que ele idealizou para nosso consumo humano, né? Outro texto diz, do mesmo livro, na outra página, diz aí, faríamos bem se nós cozinhássemos menos e comêssemos mais alimentos em seu estado natural. Permita-nos ensinar ao povo a comer livremente alimentos frescos. Quer dizer, livremente pode ser abundantemente, profusamente, à vontade. E a gente come muito pouco, só uma maçã ou algumas uvas, e o resto tudo não tem nada em seu estado natural, né? Eu gostaria de mostrar o que os alimentos em seu estado natural têm. Isso você também tem que entender o valor do seu alimento. Como você pode, a partir de agora, você vai aprender como você pode potencializar o valor nutritivo do alimento, em vez de diminuir, né? Primeiro, eu gostaria de mostrar cada alimento tem propriedades enzimáticas. Todos eles têm enzimas. Em maior ou menor grau, eles têm. E nós temos que aproveitar cada tipo de enzimas que o alimento oferece. E você vai ver o quanto o corpo humano depende dessa enzima. Ou das enzimas, né? Agora tem também outras propriedades nutricionais. O maior nutricionista que existe nesse universo é o próprio Deus. Porque Ele mesmo fez essa nutrição, fez os alimentos com seus valores nutritivos. É dele que podemos depender exatamente o que Ele quer nos ensinar. Nutricionistas humanos ou humanas ensinam coisas boas, mas não é perfeito como Deus pode dar para nos ensinar. E Ele sabe o valor nutritivo de cada coisa, Ele sabe cada vitamina, cada sais mineral tem suas propriedades nutritivas e tem suas propriedades medicinais com isso. Isso nos leva também a pensar que Deus é médico dos médicos. Ele é o farmacêutico todo-poderoso em quem podemos confiar. Ele tem toda a medicina embutido naquilo que nós comemos. E nós temos que aprender e conhecer e aproveitá-los. O Senhor fez brotar da terra toda a qualidade de árvores, agradáveis à vista e boas para a comida. Boas para a comida, não é ruim para a comida. Deus é bom demais, Ele sempre fez tudo muito saboroso. E além disso, Ele ordenou. Ele não apenas pediu, Ele ordenou o Senhor ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim podes comer livremente. Quer dizer, você pode comer abundantemente à vontade. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Isso eu quero fazer uma comparação. Quando você vai no supermercado, você compra alguma comida em pacote, ou enlatado, ou dentro de um frasco de vidro, seja, sempre você tem que olhar para a sua informação, que ingredientes tem nesse pacote, ou nesse vidro, ou nessa lata, ou que você compra. Tem coisas que é saudável, e tem coisas que você nem sabe o que é, que ingrediente é esse. Se você não conhece o ingrediente que eles colocaram ali, nem devia comer. Já esse é o primeiro princípio. O segundo princípio, se você conhecer esses ingredientes, você vai saber que não são coisas boas.
Você vai ter conhecimento do bem e do mal nessa lata, ou nesse pacote, ou nesse vidro que você compra. Tudo aquela comida pronta, sei lá o que for, que eles colocam ingredientes que não é muito seguro você consumir. Então você tem o conhecimento do bem e do mal. Disso você não devia comer, senão certamente vai morrer. Isso, a longo prazo, você vai ter consequência ao usar esse tipo de alimentos, que são industrializados, processados, enfim, tudo já preparado por mãos humanas e não por mãos divinas, como vem na natureza. Então, deixa isso a pensar, na verdade. Claro, ninguém nasce sabendo e não sabíamos nada disso. Para isso, estamos aqui para interagir com esses assuntos, para poder estar mais consciente desses fatos que acontecem na indústria alimentícia. Então, pensa bem antes de você comprar. Olha bem o que você está comprando. A melhor coisa que você pode fazer é na loja onde vende frutas e verduras, é mais seguro. Daí você pode perguntar, e algo tóxico? Isso nós vamos falar sobre isso também. Tá? Deus proveu fruto em seu estado natural a nossos primeiros pais. Deu a Adão o encargo do jardim para o cultivar e cuidar, dizendo, servosão para mantimento. Você pode perceber qual tipo de alimentos que Deus proveu aos nossos primeiros pais. Tudo natural. E ainda deu o encargo de cuidar do jardim, cultivar o jardim. Você já cultivou o jardim ou uma horta? Isso não é moleza. Isso existe esforço e uma força física, na verdade. Então, isso era o tipo de trabalhos que eles tinham. Agricultor, fazendeiro. Então, essa é a dieta que eles tinham, dieta crua, tudo natural. Eles tiveram todo o vigor e saúde e longevidade com essa dieta. E as pessoas que se alimentam assim, experimentam a mesma coisa. Mas eu sou pedreiro, eu sou fazendeiro, eu vou precisar de muita carne para poder forte e para poder fazer esse tipo de trabalho. Não se preocupe, você tem tudo que você precisar para ter essa energia e força. Imagina, Adão e Eva, quando eles foram criados, eram gigantes. Eram de 4 metros de altura, para você ter uma ideia. É o dobro de mim, mais que o dobro do que eu tenho 1,80 m. E essa dieta que mantinha eles não ficaram fracos. Então, isso deixa-nos pensar, não é verdade? Isso cai em mito de muitas coisas que a gente aprendemos desde pequeno. Isso gostaria de mostrar outros detalhes aqui. A importância dos alimentos crus. Quando o alimento é cozido acima de 50 graus, por 3 minutos ou mais, a sua proteína se torna como? Coagulada. E o seu açúcar ou carboidrato se torna como? Caramelizado. Suas fibras naturais foram arruinadas. E isso, por causa das fibras são arruinadas, isso significa que eles ficarão por muito mais tempo no corpo ao alimentar-se através do intervalo intestinal. Então, prende mais o intestino. E além disso, com esse aquecimento acima de 40 graus, 30 a 50% de suas vitaminas e minerais foram destruídas. Tem alguns que até acham mais do que isso. E também 100% de enzimas também foram destruídas. Todas as enzimas são destruídas com 40 graus. Isso é uma grande pena. Porque enzimas é tão importante para todo o funcionamento do nosso corpo humano. Eu vou ainda causar um pouquinho mais de desespero, para que você entenda a importância de fazer alguma mudança com nossa alimentação. É para conscientizar. É o próximo slide
que mostra aqui, está escrito em inglês, mas veja bem. Vamos olhar onde está escrito tomate na penúltima linha. Você vai ver o valor nutritivo dos orgânicos e de produção convencional feito com pesticida e com adubo. Você vê a parte orgânica na primeira linha, onde está o cálcio, na coluna do cálcio. Se for orgânico, ele tem 23 milicentigramas, miliequivalentes, né? Enquanto que com pesticida reduz para 4,5. E veja só, vai quase 1/5 do valor do orgânico. Se for, por exemplo, na penúltima coluna, onde está escrito iron, que é para ferro, né? Na linha de tomate ainda, você vai ver 1938 no valor do ferro com os orgânicos. Se é produzido por pesticidas e por adubo químico, aí vai reduzir só 1. Nossa, quanta perda nós temos. Ou na última coluna, com o cobre, onde está escrito como copper, está no orgânico como 53 e perde todo o cobre quando é usado convencionalmente. Então, todos esses alimentos se perdem tremendamente com produção convencional. Então, você perde 50% dos nutrientes ao você aquecer acima de 40 graus. E ainda você usa os alimentos do modo convencional, você vai sobrar apenas 25% dos nutrientes em geral. Portanto, se você cozinhar a vapor, é 80 graus. Se você cozinhar em água, é de 100 a 120 graus. Se você assar o pão, o biscoito, bolacha, bolo, pão, é 250 a 300 graus. Você que coloca nesse calor para poder assar bem, na verdade, para fazer um bom pão, pão assado e tudo mais. Se for na fritura, é 450 graus. Mas aí se cai um pingo daquele óleo quente e como arde a pele, não é? Fica uma queimadura de primeiro grau, às vezes segundo grau, dependendo da quantidade que derramar. E o micro-ondas é de 700 graus para cima. O que sobra desses alimentos? Para o corpo aproveitar. Na verdade, vira um palha nutricional que você come todos os dias. Isso tem suas consequências. Isso não era o plano original de Deus. Deus pensou em aproveitar ao máximo do alimento e ainda multiplicar. Eu vou ensinar como multiplicar os alimentos, o valor nutritivo dos alimentos. Inclusive, eu tenho feito uma série de vídeos com receitas cruas que você pode acompanhar no mesmo site para você aprender como preparar os alimentos. O próximo slide diz: o alimento cozido esgota o potencial da enzima do nosso corpo e drena a energia que nós necessitamos para manter e reparar nossos tecidos e sistemas do órgão e encurta a nossa expectativa de vida. Eu gostaria de fazer uma comparação aqui. Seja qualquer alimento, eu vou pegar uma amêndoa, ou uma castanha, por exemplo. Né? Você torra uma castanha, só que não de tal ponto que fica com cor diferente. Só aquecer e daí você coloca um ao lado do outro, você não vê diferença, o que não foi torrado ou o que foi torrado. Tá? E daí pede para outra pessoa para descobrir qual deles vai germinar. Como é que ele vai descobrir? Se ele plantar as duas sementes, as duas castanhas, qual deles vai germinar? Aquele que foi torrado? Creio que não. Aquele que não foi torrado. Por quê? Quando você torra, você aniquila todas as enzimas. E a enzima que gera a vida, é que germina. Então, vamos aproveitar
os alimentos do seu estado vivo para que você possa gerar mais vida para a sua vida. Então, vida abundância, em outras palavras. Então, é isso que a ênfase desse valor do enzimático dos alimentos. Os alimentos cozidos. Devemos ter em mente que, apesar dos alimentos cozidos e processados serem capazes de manter a vida, por isso estamos vivos ainda. Eu também só comia coisa cozida antigamente, a maior parte, pelo menos. E estamos vivos, mas não significa que eles têm o poder de regenerar os átomos que geram força viva para o corpo. Pelo contrário, degeneração progressiva de células e tecidos segue o uso contínuo de alimentos cozidos e processados. Então, essa degeneração está em toda parte. Tem essas enfermidades autoimunes, lúpus, câncer, demência, Alzheimer, tudo é degeneração. É por causa, tem sua causa na alimentação moderna que temos hoje. Cabe você colocar em tuas mãos o controle de ter tua saúde como você quiser. Então, foi o Dr. Norman Walker que chegou a essa conclusão. A grande lei da vida é a reposição. Se não comermos, morreremos. Porém, da mesma maneira, se não comermos o tipo de alimento que pode prover os nutrientes necessários para o bom funcionamento do corpo, não somente morreremos mais cedo, como também sofreremos durante o processo. Como tem pessoas que sofrem de enfermidade, está piorando, recebendo remédio e não melhora, e aí acaba sofrendo muito durante esse até ter um atestado de óbito. É uma pena. Tudo isso nós podemos reverter a situação se a gente se conscientizássemos nesse tipo de alimentação idealizada por Deus. Claro, nossos hábitos já estão bastante arraigados desde pequeno e não importa qualquer idade que for, Deus vai te ajudar para que você consiga mudar seus hábitos e ser beneficiado com a dieta que Ele idealizou para você. Agora, um outro cientista confirma, o Dr. Edward Hall, ele disse, ao expor os alimentos a temperaturas maiores de 40 graus centígrados, as enzimas são destruídas. Portanto, o organismo precisa roubar enzimas das reservas enzimáticas para poder digerir o alimento. Quanto mais roubamos, mais esvaziamos essas reservas. Nós temos sempre um banco de reservas de enzimas. Se esse reserva está muito baixo ou acabado, aí você fica doente. Eu vou mostrar um paralelo que se repete na natureza. É um padrão. Você percebe, o 40 graus é o limite onde pode ter uma vida melhor. Veja bem, você já percebeu, quando uma pessoa fica com febre, com 40 graus ou acima, ele fica totalmente desconcertado, entra em delírio e está em perigo de vida. Por quê? Por causa dessa febre, dessa temperatura, destrói as enzimas, as reservas de enzimas que nós temos no nosso corpo. Então, só repete a mesma coisa em toda a natureza. É assim que Deus estabeleceu, para que nós possamos viver desse padrão de vida, desse padrão de temperatura, né? O Dr. Timothy Bentley é um médico cientista com especialidade em bioquímica. Ele fez uma certa experiência, ele relatou no seu livro The Cure, a cura, né? É o nome do livro.
ele disse nesse livro que ele fez experimentos com 2 grupos de pessoas. Para um grupo foi dado normalmente a alimentação moderna, e para o outro grupo deu alimentação 100% crua, só uma refeição só. Não importa se tem comida assim sempre ou não, certo? Mas essa refeição já faz uma grande diferença. Como ele tem especialidade em bioquímica, ele tem acesso ao laboratório. Então, ele tomou amostras de cada indivíduo de sangue para ver, depois de 90 minutos, que reação ia dar no sangue ao comer os tipos de alimentação. Aí descobriu que existe uma leucocitose pós-prandial. Eu já vou dizer o que significa isso. Leucocitose é um aumento de glóbulos brancos, leucócitos, são a mesma coisa. Então, aumentou a defesa, alerta. E pós-prandial quer dizer depois de comer. Pós-prandial, prandial é comer. Então, leucocitose pós-prandial é aumento de glóbulos brancos depois de comer. Os médicos supunham-se que isso era algo fisiológico acontecer. Mas foi feito pesquisas mais profundas nesse ponto e descobriram que isso não é fisiológico. Isso é uma coisa que não devia ser normal. Quando eles comiam algo cozido e assado, seja o que for, como a alimentação moderna oferece, o corpo não reconhece esse tipo de alimento como alimento. E o outro grupo que só comia coisas cruas, em seu estado natural, não aconteceu esse leucocitose pós-prandial. E por isso o corpo reconhece como um alimento, como tal. Então, isso nos chama a atenção, que isso, na verdade, é o melhor para nós. E, então, esse slide aqui você deve memorizar muito bem para que você possa entender o quanto o corpo humano depende das enzimas. Veja bem, todo o processo metabólico, hormonal, imunológico e regenerativo depende exclusivamente das enzimas que ingerimos dos alimentos frescos e crus para realizar as suas funções com equilíbrio. Veja só como tudo se depende das enzimas. Tem pessoas que já tentou vários métodos de emagrecer e quer perder 20 quilos. Ele só consegue perder 2, 3, 5 quilos, se tiver sorte, e não consegue perder os 20 quilos que quer chegar. Isso por causa falta de enzimas. O metabolismo precisa de enzimas para funcionar, para poder emagrecer. E a parte hormonal, muitas mulheres sofrem de TPM terrivelmente. É porque não tem enzimas na alimentação. Com muita pouca coisa crua. Os homens também têm problemas de próstata ou de calvície. Tudo tem a ver com sua alimentação moderna. Eu gostaria de mostrar um outro texto muito interessante. Aqui diz, a fim de saber quais são os melhores alimentos, cumpre-nos a estudar o plano original de Deus para o regime do homem. Aquele que criou o homem, ele compreende as necessidades, designou a Adão o que devia comer. E veja só, aí já vemos esse texto que já temos lido, mas um texto adicional que diz assim, eis que vos tenho dado toda a árvore que dá semente, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, servos-ão para o mantimento. E ao deixar o Éden para ganhar a subsistência, lavrando a terra sob a maldição do pecado, o homem recebeu também permissão de comer erva do campo. Erva do campo você entende por verduras, legumes,
tudo isso é importante para a sua alimentação humana. Porque ele deu essa permissão de comer esse tipo de alimento? Eles não comiam isso antes. Só comiam depois, quando eles fizeram a burrada de desobedecer a Deus, porque Deus tem dado o livre-arbítrio de não comer de uma árvore, né? Eles têm livre escolha de não comer dessa árvore ou comer dessa árvore. Então, por isso, realmente é muito importante que você entenda que Deus respeita a tua decisão. Só que cada decisão temos as consequências boas e as ruins. E agora tem que ter discernimento qual foi a melhor decisão ou não. E por isso Deus deu também, por causa de algum motivo, de permitir comer algo de verdura depois do pecado. Esse tem seu motivo para isso. E vamos ver o que um cientista disse, o Dr. Norman Walker disse. O alimento cru é a nutrição planejada para o ser humano. Frutas são purificadores do organismo. E olha só, os vegetais são construtores e regeneradores do corpo. Aí Deus deu um antídoto. Porque cada decisão errada que a gente tomamos, nós degradamos, nós degeneramos. E aí, no nível físico, ele já deu um antídoto contra a degeneração humana. Essas são as verduras. Isso tem sua importância muito grande para que você faça uso mais das verduras. Pouca gente gosta, né? Eu espero que eu não seja dessas pessoas que não gostam de verdura. Você sai perdendo muito. Eu vou mostrar o próximo slide a importância de tudo isso. Você vê a estrutura molecular da sua esquerda seria a clorofila e a sua direita é a hemoglobina. Você está vendo que está idêntico à estrutura molecular de cada um deles? Só uma diferença. Na clorofila tem magnésio no meio e a hemoglobina tem ferro no seu meio dessa molécula. Então, o que o corpo faz quando recebe clorofila? Ele tira o magnésio, que ele vai usar para 410 processos que ele precisa usar magnésio no nosso organismo, e vai colocar no lugar do magnésio o ferro. E aí se transforma em sangue. Clorofila se transforma em sangue. Toda vez quando você come verdura, você faz uma transfusão de sangue novo. Que maravilha! Isso promove meios de combater contra a degeneração. Porque o sangue novo é que sempre está de boa qualidade. E por isso, então, você sempre tem sangue de boa qualidade quando você come bastante verdura. Inclusive, o clorofila tira o mau cheiro do sovaco, sabia? Então, faça uso e tira mau hálito. Só tem vantagens, então aproveita as verduras. Coisa boa, né? É só questão de se conscientizar e se convencer, daí fica mais fácil de fazer as mudanças nos nossos hábitos. Foi minha experiência, eu não gostava de jeito nenhum de comer arroz integral. Eu gostava só do arroz branco. Mas quando eu vi o valor nutritivo dos dois, aí eu decidi, não vou mais comer arroz branco. Porque arroz branco só tem amido para engordar e não tem valor nutritivo nenhum. Perdeu as vitaminas, sais minerais aos montes. Enquanto arroz integral é um alimento completíssimo. E ainda tem fibras para que você possa ter o intestino funcionando. Você está me entendendo? Como é importante de conhecer esses detalhes, daí fica mais fácil fazer mudança de hábitos. Isso você precisa saber. Você tem que pesquisar. Então, mais que tempo de nos estar educando para viver de frutas, cereais e verduras. Uma variedade de pratos simples, perfeitamente saudáveis e nutritivos.
Homens e mulheres de bom apetite precisam ter abundância de verduras, frutas e cereais. Então, realmente, é mais que tempo para fazer a nossa mudança. É o propósito, é o sonho do Senhor levar o seu povo de volta ao viver simples de frutas, vegetais e cereais. Está vendo o sonho de Deus? Levar você de volta a essa tipo de dieta que Ele mesmo idealizou? Então, se você quer se aventurar, fazer uma dieta crua, 100% crua e viva o resto da sua vida, não tem contraindicação nenhuma, não tem efeitos colaterais, porque você tem todos os nutrientes disponíveis, que de outra maneira, com o aquecimento, você vai perder muito. Então, por isso, você vai aproveitar muito com essa dieta original dada por Deus. Como você poderia potencializar essa dieta crua? Você pode germinar os grãos. Se você germinar os grãos, vai ter um vídeo que mostra como germinar os grãos, ensinando como fazer. Então, se você germinar os grãos, você multiplica 300 vezes mais o seu valor nutritivo, enzimático, proteico, tudo vai ser aumentado por 300 vezes. Se você cozinhar, você perdeu muito, né? Então, realmente, esse seria maneira de você usar com você como atleta ou um trabalhador de coisas pesadas, assim, esse seria o bom alimentos germinados, né? Então, cereais, frutas, nozes e verduras constituem o regime dietético escolhido por nosso Criador. Esses alimentos, preparados de maneira mais simples e natural possível, são os mais saudáveis e nutritivos. Proporcionam uma força, uma resistência e vigor intelectual que não são promovidos por uma alimentação mais complexa e estimulante que a alimentação moderna oferece. Então, está no livro Na Ciência do Bom Viver, que eu realmente recomendo você ler. E é um livro que tem várias dicas do dia a dia, que você pode colocar em prática e você vai ser beneficiado com esse livro. E aí gostaria de mostrar algumas celebridades para que você possa ver que diferença faz ao eles aplicarem isso na vida deles, o dia a dia. E você vai ver essa mulher, qual a idade você daria para ela. Pois é, e ela tem apenas 56 anos. Ou você pode ter jogado menos do que isso. Tem outra pessoa que tem uma aparência bem jovem, menos o cabelo, porém a sua pele mostra bem menos do que apresenta na idade dela. Todas essas pessoas que eu mostrei aqui agora, realmente eles já estão há vários anos na terra crua. Eles não envelhecem, inclusive até rejuvenescem com essa dieta. Esse é o sonho de todo mundo, não é? E, olha, deixa eu contar um sonho de muita gente. Ter um carro, quando você estiver viajando, e se por acaso se estragasse, o carro tivesse a capacidade de se consertar sozinho, no meio da estrada. Não precisasse mais chamar o guincho, nem o mecânico para fazer o que o carro funcione de novo. Esse seria o sonho, não é verdade? Mas o corpo humano é assim. Tem essa capacidade de regenerar. Deus criou o corpo humano como sendo um excelente mecânico. Se desse as ferramentas certas, ele pode arrumar qualquer coisa, qualquer doença. Então, é provado que a dieta crua cura 170 enfermidades diferentes, sejam crônicas e agudas. Eu tenho presenciado muito nessa parte e me confirmou a mesma coisa. Então, cabe você, se você tem algo que precisa de ajuda, procure um profissional
capacitado que pode te orientar nesse ponto. E como fazer para que você possa melhorar a sua qualidade de vida. Agora, outro sujeito. Quantos anos você daria para essa pessoa? Muitas pessoas dariam também muito menos idade do que ele aparenta. 60 anos. Incrível, não é? Ele também está há muitos anos nessa dieta. E veja esse homem aqui. As pessoas dariam para ele uns 30 anos. Pela sua aparência, pelo seu porte, pela sua pele que ele possui. Ele já está desde os 17 anos de idade na terra crua. Ele mesmo produz na sua própria horta os seus alimentos. Tudo orgânico, melhor ainda, né? Tem todos os nutrientes que precisa para manter sua saúde. E veja só, com essa foto, com essa aparência que ele tem 64 anos. Incrível, ele já é avô, né, já tem netos, e não parece que tem a idade de um idoso, né? Então, é incrível como essa dieta crua, idealizada por Deus, não falha, realmente funciona. É bom confiar em Deus, em tudo, né? Até nesse ponto, só tem a ganhar. E essa guria, ela já está há muito tempo na dieta crua. O marido dela sempre vão de mãos dadas para caminhar, porque o marido dela não aderiu a essa mesma dieta dela, e por isso ele é hipertenso, tem diabetes, e tem dificuldade de se locomover, de andar, mas precisa, por causa do diabetes, para poder manter o glicose controlado, né? Enfim, sempre deparo com mais pessoas na caminhada. Daí se acabam se conhecendo, e daí outra pessoa pergunta, me permita perguntar para vocês, essa é sua neta? Disse o senhor, não, é minha esposa. Puxa, você é felizardo, se casou com uma novinha, hein? Não, ela tem essa idade. Então, ela tem 72 anos no ano passado, com essa aparência. E ela está mais que 37 anos na dieta crua. A conservou, não envelheceu e ainda tem rejuvenescido naquela época. Então, realmente é a diferença gritante a alimentação moderna e essa alimentação idealizada por Deus para nós. Eu não estou, de modo algum, que você faça isso a todo custo. A decisão é sua. Como você quiser. Se você quiser esses benefícios, você é convidado a colocar em prática, né? E veja qual é o marido dela. Essa Annette Larkins, da foto anterior, com seu marido. E veja como é envelhecido. Ele se arrepende de não ter acompanhado ela na dieta. Ele não estaria assim desse jeito. Não seria grisalho, não seria cheio de rugas, e não teria diabetes, hipertensão e tudo mais o que ele tem. E agora está mais dependente dela, ainda bem que ela está em boa saúde para poder tratá-lo bem, não é verdade? Mas seria bom se os dois fizessem juntos. Agora, essa nova pessoa aqui, foi também convidada, junto com a Annette Larkins, e ela também, para se apresentar numa entrevista na TV. Eles mostraram a foto antes de eles aparecerem no palco, para a plateia possa dar a idade dessas pessoas, dessas duas mulheres, a Annette Larkins e essa aqui junto. Todos eles erraram na idade, porque essa está com 75 anos. Essa mulher nunca tinha comido carne, nem produtos de animal qualquer um, desde que nasceu, sempre foi vegana.
Somente os últimos 5 anos ela está na dieta crua. Ela se aventurou mais do que ser vegana, como tem se habituado desde pequena. E aí manteve essa juventude até essa idade. Ela tem um marido de 59 anos e parece que são de aparência igual por idade, né? E ninguém desconfia que ela está mais velha do que o marido dela. Então, realmente é fantástico essa diferença com essa dieta. E essa jovem da Escócia fez uma sensação. Todo mundo achava que ela tinha 16 anos. Na verdade, ela tem 29 anos. Ela começou com 20 anos a dieta crua, já há mais de 9 anos está nessa dieta. Então, realmente vale a pena experimentar. Agora, essa senhora, não são duas senhoras diferentes, é a mesma pessoa que você está vendo. Ela me consultou e ela pediu que pudesse ajudá-la, porque ela tinha sobrepeso, como você pode ver, e pediu, porque ela tentou todas as maneiras e métodos de emagrecer e não conseguia emagrecer. E disse para ela, você topa fazer dieta crua? Porque lá tem enzimas que o metabolismo vai funcionar. E por isso ela topou relutantemente, mas colocou em prática. Eu disse para ela, faz isso por 45 dias. E ela fez fielmente, eu acompanhei ela, passo a passo, para que ela possa ser bem sucedida. E ela perdeu 16 quilos em 45 dias. E aí você vê a segunda foto do lado, como ela está agora. Então, ela me convidou para fazer um programa de saúde no local onde ela mora. Ela convidou muitas pessoas para que possa receber uma palestra nesse sentido. Daí pedi para que ela possa ser testemunha. Todo mundo achou fantástica a transformação dela. Quando ela começou, já pessoas disseram, nossa, você está mais jovem, o que você fez? Você está mais bonito, mais jovem. Não, fala com o doutor, ela sabe o que está fazendo comigo. Então, realmente, fez uma grande diferença. E daí, ela foi contando como foi a transformação nela. Disse que a memória ficou ótima, o que ela lia já não esquecia mais minutos depois. Quando ele foi falar ao público, não precisou mais do script, que ela sempre usava, já sabia de cor e ainda sabia mais textos que veio à mente, e assim melhorou. Ela canta muito também, e a voz ficou mais clara, mais firme com essa dieta. E ela fazia academia todos os dias, na aeróbica. A aeróbica é bem puxado, não é? E não se cansava, tinha mais energia que outras demais que estavam fazendo junto na aeróbica. E no final do testemunho dela, que eu convidei ela para dar o testemunho, ela disse que ela não tinha me falado. Ela tinha reumatismo, e ficou curada do reumatismo. Que bom, né? Não falha o que Deus tem criado para nós. Pode crer nele, ele é o melhor mestre de cura que nós podemos confiar, não é verdade? Estamos quase finalizando. Escolhendo a comida do homem no Éden, mostra o Senhor qual é o melhor regime. E qual é o melhor regime? Aí você pode ver essa imagem, daí você vê que diferença faz. A pessoa esperta come de um jeito, mais saudável, e a pessoa de mais peso, daí você vai ver que tipo de alimentação está tendo. Você pode comer de tudo. Só que não cozinhar, não assar, não fritar, come de tudo como vem da natureza. E assim você só tem benefício a ganhar, né? E aí mostra a pirâmide alimentar, tudo cru. Olha só, quanta variedade que temos à nossa disposição. Foi Deus que criou assim, para não ficar monótono para nós. Deus criou uma variedade muito grande. Todos são saborosos. E sabores diferentes, né? Tem-me sido repetidamente mostrada que Deus está procurando levar-nos de volta, passo a passo. Ele acompanha passo a passo,
Pode ficar tranquilo, ele tem paciência, mas quer que você progrida, passo a passo, né? Levando de volta, passo a passo, ao seu desígnio original, que o homem subsista com os produtos naturais da terra. Esse é um outro livro fantástico para você ler também, Conselhos sobre Saúde. Avancemos, pois, passo a passo, progredindo na reforma até que nossos hábitos estejam em harmonia com as leis da vida e da saúde. Está no livro de Temperança, página 82. Eu gostaria, para finalizar o programa de hoje, com uma história de um milionário. Ele era um solteirão, não teve filhos, só que tem um sobrinho que ele tinha toda a sua confiança, porque o sobrinho cuidava bem dele, e daí ele chamou o seu sobrinho para fazer o seguinte propósito. Porque ele já estava sentindo que a vida estava indo ao fim, já era muito idoso, e disse: querido, eu quero aproveitar alguns meses de viagem para poder aproveitar o resto da minha vida. Mas alguma coisa eu quero que você faça. Vocês podiam fazer um favor de construir uma linda casa para mim? Aí o sobrinho, claro que sim. Por que não? Não entendendo porquê, mas enfim, eles se despediram e ele foi então começar a construir a casa. O que ele raciocinava é o seguinte: se você é o herdeiro dele, se eu vou gastar todo o dinheiro na construção de casa, vai sobrar muita coisa para mim, dessa herança que ele pode me dar. Então ele comprou a ideia de terceira qualidade, não comprou o cimento mais caro, ele comprou fiação da eletricidade também das mais barato, encanação do mesmo jeito, enfim, tudo não da melhor qualidade e mais barato possível. E ele conseguiu terminar a construir a casa até que o seu tio voltou da viagem. Foi tempo suficiente e foi uma casa que o tio foi ver e ele pediu a chave do sobrinho para poder entrar na casa e olhou: nossa, que casa maravilhosa que você construiu, que gosto, que luxo que você fez, que maravilha, você tem talento para isso. Elogiou mesmo o seu sobrinho e disse: olha, muito obrigado, a casa é sua. Imagina a surpresa do sobrinho. Se eu tivesse sabido disso, eu tinha usado a melhor qualidade do material. E, de fato, ele foi morar nessa casa. Ele teve muitos problemas com rachaduras nas paredes. Ele teve problemas com vazamento de água, curto-circuito no sistema elétrico. E, assim, ele só teve muita manutenção da casa. É essa mesma coisa que a gente faz com o nosso corpo. A gente coloca produtos não de melhor qualidade para nessa máquina viva que nós temos. E aí vamos ter vazamento, vamos ter rachaduras, vamos ter, sabe, ilustrando um pouco como da casa, um edifício. Isso acontece com o nosso corpo humano também. É uma pena que a gente faz isso com o nosso corpo. Nós temos que aprender de colocar de melhor qualidade para o nosso corpo como sendo o templo para que Deus possa habitar nesse templo. Entende a importância? Não seja sobrinho para Deus. Deus não é o teu tio. Deus é teu pai. É difícil um filho enganar o seu pai, porque o pai conhece o filho desde pequeno. Então, é melhor você realmente ser filho de Deus e viver como tal, usando o melhor material e não enganar
com o pior material, como esse sobrinho fez com a sua casa. Então, fica para você meditar nisso. E para o último slide, diz aqui, para quem você está glorificando com a sua alimentação? Você está comendo para a glória de quem? Diz o verso na Bíblia. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazer tudo para quem? Para a glória de Deus. Né? Então, fica para nós tomar uma decisão para glorificar Deus. Eu tenho dado ênfase de fazer reforma na área de saúde. Nós temos que fazer reforma também em outras áreas da nossa vida. No nosso relacionamento entre familiar, ou conjugal, temos que fazer nossa reforma também. Tudo isso promove só felicidade. Ou reforma no seu maneira de ser, no trabalho, enfim, em todas as áreas temos que fazer reforma para que possamos ter uma vida mais equilibrada, radiante e com saúde. Que Deus te abençoe para ter uma vida mais plena de saúde.